Bem, pessoal, chegamos à última aula sobre o recurso especial extraordinário em matéria processual penal. Eu quero explorar com vocês nessa aula as hipóteses de cabimento previstas na Constituição. Nós encontramos essas hipóteses nos incisos terceiros do artigo 102 da Constituição para o recurso extraordinário e o inciso terceiro do artigo 105 para o recurso especial. Veja o que diz aí o inciso terceiro do 102. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar dispositivo dessa Constituição, declarar a inconstitucionalidade do Tratado da Lei Federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Vamos organizar isso aqui. Primeiro, veja que no inciso terceiro ele fala em julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Aqui a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, diferentemente do que acontece lá no inciso terceiro do artigo 105, que a gente vai ver daqui a pouco, em que ele exige que essa determinada causa venha de Tribunal Regional Federal ou Tribunal Estadual, aqui ele abre para qualquer decisão tomada em única ou última instância. Desde que, segunda coisa, eu observe aquilo que nós vimos na aula anterior, ou seja, o esgotamento das instâncias ordinárias. Então ele não está querendo dizer que da decisão tomada pelo juiz lá de primeiro grau, essa decisão aqui é tomada em única instância, eu posso diretamente recorrer ao STF. Não, eu tenho que lembrar de tudo aquilo que nós vimos na aula anterior. Então, quando ele fala em única ou última instância, ele quer nos dizer o seguinte: os tribunais de segundo grau, ou seja, aqueles juízos que exercem a jurisdição de segundo grau, porque no caso do recurso extraordinário, diferentemente do que há no recurso especial, no recurso extraordinário nós vamos incluir aqui as turmas recursais dos juizados especiais. Então, esses tribunais, ou mesmo as turmas recursais dos juizados, elas têm competência originária e competência recursal. O que ele está querendo me dizer aqui, quando ele fala em única ou última, é que, por exemplo, tomemos o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ele pode ter tomado aquela decisão em última instância, porque ele estaria ali no exercício da sua competência recursal, houve uma decisão de primeiro grau, apelou-se ao Tribunal de Justiça do Ceará e, portanto, ele tomou ali em última instância. Ou ele pode ter tomado aquela decisão em única instância, quando aquela decisão foi tomada efetivamente, diretamente, já pelo exercício da competência original pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Então o que ele quer dizer é o seguinte: tanto quando o tribunal foi a única instância, porque exerceu a sua competência originária, quanto quando ele representou a última instância, porque estava aqui na competência recursal, a princípio vale o recurso extraordinário, posso interpor o recurso extraordinário. Veja que o inciso terceiro traz 4 alíneas. Dessas, para o direito processual penal, nós vamos precisar ter 2 alíneas com mais atenção. Por quê? Porque essa linha C e D, veja o que é que diz a C: julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. E D, julgar válida lei local contestada em face da lei federal. Onde é que eu quero chegar? Essas 2 alíneas, a linha C e a linha D, falam de ato e de lei de governo local. Isso significa lei municipal e lei estadual. Por que isso a gente precisa ter muito cuidado com essas 2 alíneas em matéria processual penal? Porque a competência para legislar sobre matéria penal, processual penal, é uma competência essencialmente federal. Então, a esmagadora maioria das normas são normas federais. Então, como aqui nas alíneas C e D ele fala em normas de ato ou lei local, estadual ou municipal, dificilmente nós encontraremos na matéria penal normas locais, estaduais e municipais que tratem da matéria penal. Dificilmente. Rafael, é possível? É. O Estado do Ceará pode, por exemplo, através de leis estaduais, regulamentar questões de execução penal,
determinadas estruturas de competência penal da Justiça Estadual. Então, é possível que eu tenha algumas normas estaduais, isso é mais raro no que diz respeito a normas municipais, que tratem de matéria penal e processual penal, sobretudo relativa à organização judiciária, execução penal e etc. Então, eventualmente, podemos ter normas de governo local tratando de matéria penal. Então, não dá para descartar as alíneas C e D como fundamento do recurso extraordinário. Porém, a esmagadora maioria dos casos de recursos extraordinários processuais penais estarão nas alíneas A e B. Contrariar dispositivo dessa Constituição e declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Contrariar dispositivo dessa Constituição e declarar a inconstitucionalidade. Então, a linha A é a contrariedade direta, como nós vimos, ou seja, a ofensa ao texto constitucional tem que ser direto. É isso que nós encontramos aí na linha A da Constituição, inciso 3º, 102, e o outro é declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, em regra, essas duas alíneas, aquela que eu tenho uma norma, eu tenho uma decisão, por exemplo, do TRF da 5ª Região, da TJCE, que contraria dispositivo expresso da Constituição. Eu estaria aí na linha A do inciso 3º. Agora, quando ele fala em declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, imaginem que o Tribunal de Justiça do Ceará declarou, naquele caso concreto, que tal norma penal é inconstitucional, daí porque ele não vai aplicar. E eu quero levar essa discussão ao Supremo Tribunal Federal. Então, em teoria, as 4 alíneas do inciso 3º são passíveis de serem utilizadas em recursos extraordinários processuais penais. Agora, lembrando que as 2 alíneas iniciais, contrariar dispositivo dessa Constituição e julgar a inconstitucionalidade, são, de longe, as mais importantes, porque, como as outras, as linhas C e D, falam de ato de governo local, é menos provável que nós encontremos isso em matéria, repito, de direito municipal e de direito estadual. Quando a gente vai para as hipóteses de cabimento do recurso especial, elas estão no inciso 3º do artigo 105, nós, pela leitura do inciso 3º, já imaginamos aí uma diferença clara. Veja o que ele diz aí. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância. Até aqui está igualzinho o que nós vimos lá no inciso 3º do 102. Lá ele falava de recurso extraordinário, aqui ele fala de recurso especial. Mas veja que ele continua. Pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. Veja que aqui ele afunilou. Ele diz que essa decisão tomada em única ou última instância deve ser obrigatoriamente tomada pelo Tribunal Regional Federal e por um Tribunal de Estado. O Tribunal de Estado, leia-se Tribunal de Justiça. Então, o que foi que ele excluiu aqui no inciso 3º do 105? As turmas recursais dos juizados especiais. As turmas recursais são juízos colegiados, compostos por juízes de entrância final, mas essas turmas recursais, elas não são tribunal. Elas exercem a segunda instância no âmbito dos juizados especiais, elas exercem a segunda instância no contexto dos juizados especiais, mas eu não as posso categorizar, eu não as posso definir como tribunal de segundo grau. Eu não devo defini-las como tribunal de segundo grau. Tá? Então, a gente vai ter aí, efetivamente, a possibilidade de visualizar diferente. Então, onde é que eu quero chegar? Pela leitura do inciso 3º do 102 da Constituição, eu posso usar o recurso extraordinário, tanto quanto a decisões de tribunais, quanto das turmas recursais dos juizados especiais. Pelo inciso 3º do 105, não. Eu posso usar contra decisões dos tribunais, mas eu não posso usar contra as turmas recursais dos juizados. Então eu não vou poder utilizar isso contra as turmas recursais dos juizados especiais. Então eu tenho aí um uso mais limitado, mais restrito, quando a gente fala de recurso especial. Vamos agora às 3 alíneas. Veja só, o STJ ele é criado pela Constituição
de 88, com a finalidade de garantir a aplicação da lei federal, a correta aplicação da lei federal e a aplicação uniforme dessa lei federal. O que eu quero aqui é aplicar a lei federal no sentido mais pleno, mais uniforme. Então, a decisão que eu tomo no Ceará sobre lei federal deve aplicar a lei federal da mesma forma que eu tomo no Acre, que eu tomo no Rio Grande do Sul, que eu tomo no Paraná, que eu tomo no Pará. Então, a ideia é que eu tenha uma uniformidade da aplicação da lei federal. Então, essas três obrigações do STJ, garantir que eu aplique a lei federal, que eu aplique corretamente a lei federal e que eu aplique de forma uniforme a lei federal, ficam bem evidenciadas quando a gente vai para as alíneas do inciso 3º. Então, caberá, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. B, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja dado causa, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então veja, a linha A, contrariar tratado de lei federal ou negar-lhes vigência. Estou aqui contrariando a lei federal, estou ofendendo a lei federal, ou estou negando vigência. Veja, eu dizia que as obrigações do STJ são garantir que ela seja aplicada, daí a questão da negação de vigência, garantir que ela seja corretamente aplicada, daí a ideia da contrariedade à lei. Ou seja, se eu perceber que aquela lei não foi aplicada no caso concreto, ou foi aplicada de forma diversa, divergente, contrária ao que está ali, ou seja, a lei, por exemplo, imagina o Código Penal, ele determina que a gente aplique para os crimes tentados a pena do crime consumado, reduzindo de 1 a 2/3. Imagina que o juiz reduziu 1/6 e o Tribunal de Justiça não corrigiu. Eu vou ao STJ dizendo, olha STJ, o Código Penal, que é uma lei federal, diz que eu tenho que reduzir a pena no crime tentado de 1 a 2/3. Aqui o juiz reduziu em 1/6 apenas e o tribunal confirmou. Eu tenho, portanto, uma contrariedade à lei federal. Recurso cabível, recurso especial. Então, a linha A fala em contrariedade e fala em negativa de vigência. A linha B, aqui a gente vai aplicar o mesmo raciocínio que nós vimos agora há pouco lá no recurso extraordinário, quando ele falava lá nas linhas C e D de ato de governo local. Veja o que diz a linha B. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Ato de governo local são atos administrativos tomados pelos prefeitos e governadores. Resoluções, decretos, provimentos. Então veja, aqui mais uma vez a gente entra naquele raciocínio de que é uma matéria tipicamente federal, portanto, em teoria, essa linha B não seria aplicável, seria de baixíssima aplicabilidade em matéria processual penal, já que o direito penal e o direito processual penal são, por definições, direitos federais. Tá? A linha C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Aqui, o que eu tenho é uma interpretação divergente. Tá? Então, o Tribunal de Justiça do Ceará decidiu de uma forma, o Tribunal de Justiça da Bahia decidiu de uma forma divergente. Eu vou ao STJ e digo, olha STJ, eu quero que seja aplicado ao meu caso o entendimento que a Justiça da Bahia aplicou. Quero que seja aplicado o mesmo entendimento. Há aqui uma divergência que macula a aplicação da lei federal. Então veja, as linhas A, B e C trazem as hipóteses de cabimento do recurso especial. A linha A, contrariar ou negar vigência de lei federal, muito aplicada na matéria penal, e a linha C, quando der interpretação divergente, também muito aplicada. Dessas três alíneas, a menos aplicada, pelos motivos que nós já empregamos, já entendemos, é a linha B, porque ela vai falar apenas em atos locais, atos de governo local. Tá? Então, nessas três aulas, nós vimos aí a estrutura do recurso especial extraordinário em matéria processual penal.